Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia. Bom dia. Ok, então vamos lá então, dar sequência aos nossos trabalhos, mais uma aula. Lembrando que nós estamos aí, para finalizar, o tema ah, então, da Guerra do Paraguai, que a gente havia mencionado. E, dando sequência então, nós havíamos iniciado a questão aí da questão da Colômbia, das Farc, um conflito envolvendo aí pessoal, estamos de volta. Uma pequena queda aí. Ok, todos aí de volta, acompanhando. Bom dia, Sim, Cauene. Sim. Bom dia. Deu uma paradinha, mas já voltei, não é isso? É, sim.
Pessoal, novamente, caiu aí? Caiu. Eu tô achando estranho, porque não é internet, não, tá? É o Google Meet mesmo que tá saindo. Eu tô conectado aqui em outra coisa aqui e não. Vamos lá. Calma aí, bom dia. Você retornou, como eu também retornei, né? Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. Bom, então vamos lá. Lembrando que, como a gente havia mencionado, né, vamos dar sequência e até vamos deixar bem claro para quem acessar a live desta aula de número 32, você internauta, né, caso visualize em um outro momento e ver essa perda de continuidade em função aí do sinal, né, que está oscilando aqui na minha região aqui, tá? Então, a você, né, que acessar essa aula de número 32, no canal do colégio, ao visualizar, entenda que a perda de sinal é uma questão aí tá, constante, que é o meu caso aqui. Então, não é um erro da minha parte, sim, é algo que acontece que não tem como eu resolver, mas eu tenho que dar minha aula, né, e aqui meus alunos estão presentes aqui para mencionar. Então, caso assista, então dê o seu joinha assim, né? Assim não vai ficar legal, tá bom? Então vamos lá, meus alunos, dando sequência então aos nossos trabalhos aí, justificando então aí né, a qualidade que não está 100%, mas temos que trabalhar nas idas e voltas. Bom, pessoal, na nossa última aula então, o assunto foi esse, as Farc e a Colômbia. A gente estava numa enquete, não é isso? E aí a gente, devido ao tempo, nós encerramos e vamos então só recapitular através então de uma enquete. O Luiz Fernando e o Eduardo estavam participando, alguns outros também, possível, e agora nós temos presentes então para confirmar novamente Cauene, Luiz Eduardo e Luiz Fernando. Então vamos lá. Nessa enquete aí, com esse mapinha aí sendo visualizado, a localização da Colômbia, né? E aí nós temos aí uma legenda, né, informando aí algumas características a respeito da área dominada, né, pela Farc, que no momento aí significa Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, muito próximo aí na época, né, quando ela foi criada em 1960, na década de 60, né, aliás, entenda então sua criação em 1964, de acordo com a legenda, aproximação então com o mundo socialista, né, com a URSS. Então, nessa nossa enquete, aí eu volto a perguntar, o Luiz Fernando já respondeu na aula anterior, o Eduardo, me parece, mas vamos reforçar essa parte, finalizar essa parte e avançar. De acordo então com a minha enquete, a pergunta foi: por que a Colômbia é um dos países com maior instabilidade política na América do Sul? No primeiro parágrafo, lá no finalzinho, nós temos o começo da resposta. Lembra, Luiz Eduardo, Fernando, Cauene? O que vocês podem responder para nós aí? Eu lembro. Então você pode repetir, por gentileza, a gente dá sequência. É, eu lembro que, né, essa parte do livro, a gente não deu para ver muito bem na última aula, né? É isso, Porque foi bem tava corrido, né? travando um pouco. Mas eu lembro que os vídeos, até a parte que a gente viu, mostrava Guerra do Paraguai e essas Farcs também, que eram tipo organizações, é, mostravam também navegações de pessoas buscando território. Eram coisas assim que mostravam. Não deu para ver muito, foi bem Sim. picada a última E aula. vocês estão com o livro aberto aí para poder então fazer essa consulta Uhum. rapidamente É, com resposta? eu tô. Aí, Eu você também. tô. Eu Se você lembro que quiser a gente ler para quer nós, ver então sobre a eu vou Colômbia. Vou repetir então novamente a pergunta. Ó, ela está lá no primeiro parágrafo, finalzinho. Tá? Quais as observações do primeiro parágrafo quanto às divisões dos limites da América? Ah, perdão, eu estou fazendo a pergunta errada. Agora sim, vou fazer a pergunta correta sobre o assunto. Por que a Colômbia é um dos países com maior estabilidade política da América do Sul?
Considerado um dos países com a maior instabilidade política na América do Sul, a Colômbia No viu, a Brasil, partir de a partir meados de de meados de 1960, o 1960, o empobrecimento da envelhecimento da população rural, população rural, que que perdeu perdeu parte parte de de suas suas terras terras para as para grandes grandes propriedades de propriedades de monocultura. monoculturas. Nesse Nesse período, deu-se período dessa expansão do expansão do plantio da plantio da coca, coca, produto típico e tradicional da região. Isso. Então, a gente está percebendo que uma população com uma dificuldade muito grande, né, em termos de questão financeira. E ainda, né, por cima ainda, quando chega por volta dos anos 60, percebendo então as dificuldades que os próprios agricultores estavam passando, digamos assim, uma falta de recursos, né, ainda perdem suas terras ainda para plantio de um único só produto, e neste caso, naquela época, aquilo que era mais atrativo, que chamava mais atenção e que rendia, né, aqueles grandes proprietários que avançou sobre essas pequenas propriedades, empobrecendo mais a população rural, foi o plantio da coca, então, que era algo até hoje, né, ainda de grande rendabilidade para esses que cultivam. Por ser uma questão legal, mas né, o mundo inteiro consome. Né? Então a Colômbia tem essa característica de ser o país onde denomina esse tipo de prática agrícola, que é o plantio da coca, que é, como o próprio texto diz, né, é um produto típico e tradicional da região. Em função disso aí, tudo que gera lucro de uma certa forma licitamente, né, surgem os interessados em dar continuidade e fazer e proteger a interesse próprio. Então vem a próxima pergunta, quando eu pergunto assim, e foi respondido na aula passada, mas a gente pode agora, com mais tranquilidade, avançando e entendendo melhor. Em 1960, surgiram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, financiada pela ex-União Soviética, né? Hoje ex, na época, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí a pergunta é por que lutavam, né? Essa organização aí. O que vocês têm como resposta no segundo parágrafo? na mesma época surgiram as Forças Surgiram as Armadas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Revolucionárias da FARC, Colômbia, FARC, financiadas financiadas pela pelo URSS. RSS. As As FARC FARC lutam lutam por uma por uma reforma reforma socialista no socialista no país país e e são são contrárias à contrárias à presença do presença do exército exército norte-americano na americano região. na região. Esse conflito durou mais de Durou mais de 50 50 anos e anos e estima-se que estima-se que causou a causou morte de mais de mais de 260 mil 260 pessoas. mil pessoas. Imaginem vocês um conflito de mais de 50 anos, né? Onde um grupo, até então naquela época, guerrilheiro, mantido sob os interesses da União Soviética, lutando, né, e envolvendo aí população, simplesmente para tirar do território quem? O exército americano, né? E por que essa luta? E por que a retirada do exército americano? Porque a, a, essa organização estava sendo apoiada pela União Soviética naquela época. E a União Soviética totalmente inimiga dos Estados Unidos naquela época, né? Então, para os Estados Unidos ter a Colômbia como um aliado era fundamental, porque numa possível, né, terceira guerra mundial, somando aí, na época, Cuba e Colômbia, seria então aí, né, territórios assim, a, a, dariam chance à União Soviética de contra-atacar os Estados Unidos, partindo né, esse ataque da América dentro da própria América, né? Então vejam o interesse aí da União Soviética com seu poderio militar na época, né? Querendo a todo custo se manter aí no poder aí, e impedir os avanços norte-americanos aonde eles estavam dominando. Lembrando que a União Soviética ela se fragmentou devido então aí às lutas de independências, né, de independência dos países que faziam parte dessa organização, no momento que a União Soviética já encontrava-se fragilizada por uma questão de não dar, não ter recurso à produção
de alimentos e uma outra série de situações. Aí. O interesse da União Soviética na época era se manter forte militarmente. A produção de alimentos e uma série de outras coisas foram comprometidas, que deu força, então, à população lutar e tornar-se independente. E aí veio a fragmentação da União Soviética, um assunto que vocês já sabem de outras falas e de outras disciplinas também. E com relação aí, na sequência aí da nossa enquete, como foi as negociações do governo colombiano e as Farc no início do século XXI? No início No do início século do século XXI, XXI, o o governo governo colombiano e colombiano as e as Farc Farc negociaram negociaram acordos acordos para para pôr pôr fim ao fim ao conflito conflito armado armado. e ao grupo rebelde. O acordo de paz entre o governo guerrilheiro foi estabelecido em 2017, com a entrega das armas para a Farc e a transformação do grupo em partido político. Ok. Então, aí vocês percebem, né, aquilo que eu havia mencionado, a partir desses acordos aí, aquilo que era guerrilheiro, acabou, então, tendo uma denominação política, é, apaziguando, né, e equilibrando, né, a situação no país, que foi um momento marcante da época, em função, enquanto existiu a União Soviética, alimentando essa imposição, né, e estratégia política aos Estados Unidos com as forças norte-americanas dentro da Colômbia para manter o equilíbrio é, é, e aquele subsídio, né, de organização do país, já que o país estava bastante em conflito, né, com essa questão de agricultores, interesses no plantio da coca, então para equilibrar e organizar a população aí, evitar maiores revoltas, foi uma das estratégias norte-americanas, né, com a força da ONU aí, dentro do território. E após o desfecho aí da União Soviética, perdeu força toda aquela situação e que o partido, aquele que era guerrilheiro virou um partido. Aproveitando aí para dar bom dia ao Felipe, que está na nossa live, o Arthur também, bom dia. Bom Que bom dia. que vocês estão aí. De vez em quando eu venho aqui né, nessa nossa janela aqui para ver como está vocês aí nos acompanhando e voltando então aí ao nosso próximo assunto, que é o conflito de Chiapas. Lembrando que daqui a pouco a gente então vai estar aí com o nosso próximo assunto, que é o que já estava a gente visualizar aqui. Vamos só buscá-lo. Vamos voltar lá. Então, o conflito de Chiapas é um conflito numa região do México, né, envolvendo aí os povos indígenas. Então, eu pergunto a vocês, para a gente finalizar essa enquete. Onde ocorreu o conflito no continente americano? No primeiro parágrafo, o que vocês me respondem? Outro importante conflito no continente americano ocorreu na região de Chiapas, no México, entre o governo e o Exército Zapatista de Libertação Nacional, Ok, EZLN. Esse conflito, ou até aí só. ok. Então a gente está direcionando né, onde aconteceu essa questão envolvendo aí, população indígena e um exército, né? Exército esse que tem como a sigla EZLN, que significa, então, Exército Zapatista de Libertação Nacional. E esse conflito, ele se dá, então, uma questão aí envolvendo a população indígena. E quando fala população indígena, até no ano de 1994, aí vem a pergunta: qual foi o motivo do conflito, tendo sua origem em 1994, envolvendo essa região e o Exército Zapatista de Libertação Nacional, EZLN, na região de Chiapas, no México? Então, qual foi o motivo do conflito? Localizar ali? Esse No conflito tem primeiro parágrafo, origem terceira em linha, 1994, com a sim. assinatura do Acordo de Livre Comércio das Américas, ALCA, quando os agricultores indígenas declararam autonomia da região de Chiapas em relação ao México. Isso. Então, com esse acordo aí, né, de livre comércio das Américas, a ALCA, essa população
entendeu que ela não iria ter mais domínio sobre essa região, né? Iria até, talvez até perder tudo aquele sentimento de pertencimento a essa região, a sua cultura, né, em todos os sentidos, né, que a gente possa imaginar. Então, a partir daí, revoltaram, né, pensando nessa perda de todo esse pertencimento, hein, nesse, digamos, esse nacionalismo nessa região dentro do próprio México. Diante disso, o que o grupo, já como pergunta, o que buscava o grupo? O que vocês me respondem aí? No segundo parágrafo. Pode repetir? Tá? O que buscava o grupo, né, com relação à luta nessa região, diante da assinatura do acordo com a ALCA, o que esses agricultores indígenas lutavam aí ao declarar autonomia nessa região aí? O grupo buscava maior autonomia e a identificação da cultura indígena, além de ser contrário ao movimento neoliberal instaurado no país. Eles queriam fortalecer a cultura indígena local e estabelecer uma organização de sociedade baseada na coletividade das propriedades, da produção e das decisões políticas. O movimento Ok. durou Então, 2 semanas e foi derrotado pelo governo central. sim. Então vocês estão percebendo que, na verdade, eles queriam o quê? Que a cultura fosse deles, né, fosse respeitada, a organização ali a, a, atribuída a eles, né, como a questão da sociedade baseada na coletividade das propriedades, da produção e das decisões políticas, mantivesse ali sob o seu controle. E a partir da assinatura do acordo da ALCA, isso tudo iria mudar. Então, diante de toda essas situações, já prevendo mudanças e perda de autonomia, o conflito aconteceu nessa região. E, para finalizar, o grupo conquistou seus ideais na região, pessoal? Já nas últimas linhas do parágrafo, temos a resposta aí. Eu volto a pergunta novamente, caso vocês ficaram na dúvida. O grupo de indígenas agricultores, né, na região de Chiapas, o grupo conquistou seus ideais na região? Essa busca de autonomia, na identificação da cultura indígena, buscaram, conquistaram seus ideais? O movimento durou 2 semanas e foi Bolsonaro foi derrotado pelo derrotado governo pelo governo central. central. Essa resposta aí é lamentável, né? O movimento durou 2 semanas e foi derrotado pelo governo central. Então, vocês estão percebendo, né, que os conflitos que a gente, né, visualizou e pôde observar, assim, alguns conflitos se fortalecem, são vitoriosos, com muitas perdas, e outros não têm sucesso, muitas perdas, e ainda são praticamente humilhados, né? Como aconteceu aí em outras guerras, aí, como na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, né, teve esses momentos também de perdas e ganhos, humilhação, e tudo isso entra para a história. E por falar em história, nós temos então a parada obrigatória, aí na página 57. Essa atividade, até então, eu não havia pedido para fazer, agora ela já está liberada, tá, para vocês fazerem. As atividades, né, que correspondem à página 58, 60, 50, 58, 59, 60, vocês já me enviaram, né, só tem aí dois alunos que eu estou aguardando o envio, tá? Essa atividade. Com relação à atividade da página 50, 62 a 67, também já foi solicitada, vocês já me enviaram, aguardo dois alunos para fazer o envio, tá? E nós temos, lembrando que a página 58, agora sim, confirmando, já está, então, aliás, página 57, ela já está, então, liberada para que vocês possam fazer, tá bom? E temos um texto em meio ao teste do seu conhecimento e parada obrigatória, esse texto na página, vamos localizá-lo aqui. Quais interesses estimulam os conflitos mundiais?
Gostaria que vocês também fizessem a leitura desse texto. Ele é um texto, né, que tem aí um momento da fala, né, da questão ONU em intervir sobre aí as mediações dos Estados Unidos nos conflitos mundiais. Muitas das vezes são trágicos, né, e muitas das vezes há benefícios. Mas tudo aquilo que se quer para conseguir tem consequências. E essas consequências, então, todos, né, que estão ali naquela localidade são envolvidos, ou com perdas ou com ganhos. Então, como fala, né, 40% de todos os conflitos internos dos últimos 60 anos estão associados aos recursos naturais. Então, o tempo todo a gente viu, né, que envolve, além dos recursos naturais, aqui mencionando 40, mas o restante tem a ver com território, com questão étnico-racial, ou étnico, ou religioso, né? Então, essa palavrinha, né, de 5 letras, poder. Espero que vocês nunca esqueçam disso aí. Ela traz consequências assim benéficas e maléficas, né? Então, as benéficas é aquilo que vai de encontro aí à população, e as maléficas seria, né, aquilo que vai de encontro a uma população e que sofre, né, por terrorismo, perdas e gerando refugiados e uma série de outras coisas que a gente já viu e já analisou. Bom, então nós encerramos esse estudo, né, do C3, tá bom? E vamos então aí ao nosso material do C4, onde nós temos, né, já uma visão aí de, de paisagens mostrando, né, minas a céu aberto, a questão dos recursos naturais, né, desmatamento, né, destruição, uma quantidade de produtos eletrônicos. Saibam que esses produtos eletrônicos só estão aí porque foram retirados daqui, né, das minas, da floresta, tá? E aí agora, né, isso tudo aí virou lixo eletrônico. Então, a pergunta, você sabe o que é desenvolvimento sustentável? Aí eu volto então aqui rapidamente a vocês. Vou começar com o Luiz Fernando, e depois eu vou chamando os demais. Luiz Fernando, em poucas palavras, para você, o que é desenvolvimento sustentável? Eu acho que é se desenvolver de uma forma que você é parceiro do meio ambiente, você vai desenvolver a sua atividade, só que pensando no meio ambiente. Então, tentar gerar menos lixo, tentar gerar menos poluição, também reciclar, coisa assim. Ok. Luiz Eduardo, o que você gostaria de falar? Pode usar as palavras do Luiz Fernando, complementar, fica à vontade, bem assim, rapidamente. Por mim, desenvolvimento sustentável é quando você começa a desenvolver eletrônica e qualquer outra coisa assim que a humanidade faz, porém de forma que não destrua em si a natureza. Na verdade, até contribui com ela, ou pelo menos retribua ela de alguma forma. Por mim, Ok. isso que é desenvolvimento Cauê, sustentável. ok, Luiz. Cauê, você gostaria de falar alguma coisa assim a respeito do assunto? A sua opinião? Não. Gabriel, você gostaria de falar? Bom dia, que bom que você já está na nossa live. Você gostaria de falar alguma coisa sobre o que você entende por desenvolvimento sustentável? Bom dia. Você está sem áudio? Enquanto o Gabriel me dá a resposta, Felipe, você gostaria de comentar alguma coisa, assim, bem rapidamente, sobre o assunto? Desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que, tipo, não esgota recursos para o futuro. Sim. Arthur, bom dia. Você gostaria de falar alguma coisa sobre a pergunta, a sua opinião, que seria desenvolvimento sustentável? Bom dia. Eu acho que desenvolvimento sustentável é as pessoas conseguiriam evoluir com pouca coisa, usando pouca coisa, e guardando, preservando
o que já está em escasso. Por exemplo, se você tiver várias árvores e metal jogado, eu prefiro muito mais construir com metal do que derrubar as árvores para construir. Ok, então tá. Que bom a sua participação. Gabriel, você tem como também participar, falar? Eu acredito que talvez ele esteja sem áudio, não tem áudio. Então vamos rapidamente aqui. O que seria então vocês, num vídeo bem curtinho a respeito da questão do desenvolvimento sustentável. Então vamos ver aqui, bem rapidinho aqui. Sustentabilidade. Palavra comprida, com um significado mais amplo ainda, que carrega 4 conceitos ao mesmo tempo: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Parece complicado, né? Mas as atitudes por trás delas são bem mais simples. Para resumir, sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar. É diminuir resíduos e poluentes. É pensar para onde vai tudo que a gente produz e descarta. E de onde vem tudo que a gente usa. Na verdade, sustentabilidade é tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece, retribuindo tudo que ele sempre inspirou. A essência da inovação, a fonte dos resultados, a origem dos movimentos. Bom, então, vocês perceberam, né, que tudo aquilo que vocês falaram está dentro desse conceito aí, da questão do que é desenvolvimento sustentável, que é essa palavrinha, né, sustentabilidade. E diante, então, aí daquilo que nós estamos abordando agora, então aí a gente tem já no texto aí, já nos chamando a atenção, né, que a humanidade já consome 30% mais recursos naturais do que a capacidade de renovação da Terra. Se os padrões de consumo e produção se mantiverem no atual patamar, em menos de 50 anos serão necessários 2 planetas Terra para atender nossas necessidades de água, energia e alimentos. Assim, o consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da vida do planeta. Então, nós nunca ouvimos falar tanto em sustentabilidade devido, então, aí, né, às mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso planeta. E vocês estão percebendo essa palavrinha aí, Fábio? Modo consciente. O que vem a ser esse modo consciente? Né? É o que temos daqui para frente entender que nós só temos um único planeta e esse planeta está se exaurindo em recursos naturais devido à exploração muito rápida desses recursos esses que a natureza levou milhões e milhões de anos para fazer, como você sabe, né? Vamos analisar a idade da Terra, 4,5 bilhões de anos, né? Ao longo desse período todo aí, tudo sendo construído e a partir do momento, né, que o homem deu um passo gigante, substituindo, né, a força humana pela mecânica, lembrando, né, a Revolução Industrial, tudo começa a partir daí, né, a utilização dos recursos em grande proporção, essa exploração, Revolução Industrial, em 1750, né, em meados do século XVIII, a partir daí, o homem, então, começa a dar os passos largos ao contrário da natureza, né, que deu seus passos bem lentamente para se construir e ser o que ela é hoje. E o homem, então, né, com a sua busca de produção, de enriquecimento, lucro, está esquecendo que ele está destruindo o seu próprio habitat natural, que é o nosso planeta. E aí, o texto já nos chama a atenção de coisas importantes, como, por exemplo, pessoas estão consumindo cada vez mais produtos, compra de modo consciente, estimativas
situação de escassez de recursos essenciais, água, energia e alimento, nas próximas décadas. Diante desse texto, e da pergunta e do assunto, as questões ambientais contemporâneas, lembro a vocês que eu pedi, né, que fizesse a leitura das páginas que envolvem os assuntos que a gente vai mencionar hoje, iniciando, né, da página 3 até todo esse assunto que fala muito a respeito de tudo isso aqui, até a página 14, me parece. Deixa eu só avançar aqui para a gente ver se é isso mesmo. Até a página 15. Então, eu pedi da página 3 à página 15, ou 4 a 15, alguma coisa nesse sentido, mas está tudo dentro. E vamos, assim, falar rapidamente sobre tudo isso aqui, e vocês vão acompanhando, e a gente vai emitindo nossas opiniões, tá? Então, a primeira coisa aí que a gente vai, então, rapidamente mencionar, essa questão. As questões ambientais contemporâneas. Então, eu vou pontuar para vocês aquilo que eu entendo que vocês já fizeram a leitura e vão recordar. Então, o que o texto nos chama a atenção? Primeira coisa, transformação do espaço geográfico pela sociedade. Essa transformação, gente, ela acontece lá a partir de meados do século XVIII, 1750, Revolução Industrial. Tá? Então, a primeira Revolução Industrial foi o marco, né, de toda essa transformação. Busca de recursos para alimentar a fonte de energia dessas indústrias, né, que estavam, dessas máquinas que estavam começando naquele momento. Então, tudo começa por aí. E tem um detalhe, tá? Se vocês forem pesquisar como que estava o clima nessa época, em 1750, por pouco recurso, por desconhecimento do futuro, não fizeram registro da temperatura naquela época do planeta. Esse registro só veio a fazer 100 anos depois, já por volta de 1850. Então, se vocês, né, a título de curiosidade, forem pesquisar, vocês vão ver que não tem registro da temperatura do planeta em 1750. E sim, 100 anos depois, eles começaram a perceber que o clima estava mudando, já em 1850. Então, para vocês verem, né, que de 1850 para 2020, matematicamente, são o quê? Após 170 anos, e começaram a perceber que a situação no planeta estava mudando, principalmente a questão climática, que é tudo em função dessa exploração desses recursos aí. Então, esse modelo de sociedade urbana industrial, né, ampliação do consumo de mercadorias e serviços, intensificação dos impactos ambientais, o resultado, né, consequência, alteração climática. E aí, então, veio a questão ambiental, que entrou em pauta na diplomacia política mundial. E aí, nós temos aí, nessa página, que está sendo visualizada por vocês, na página 4, à direita de vocês aí, no primeiro parágrafo, já menciona a questão aí da Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente em 1972. Então, em 1972 foi realizada a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, capital da Suécia. E aí, ó, vocês estão percebendo, né? A ONU está aí, ó, né? Porque a ONU já existia nessa época, né? A ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então, sob a organização da ONU, 113 países se reuniram para debater as questões relacionadas ao meio ambiente. E aí, se você sabia aí, que fala um pouco aí dessa questão, né? Que a Conferência de Estocolmo, como ficou conhecida, discutiu questões sobre o desenvolvimento econômico e a conservação do meio ambiente. Esse encontro foi considerado um marco histórico por ter sido o primeiro de caráter mundial a discutir problemas ambientais. Então, vocês verem, né, a preocupação para que começasse a entender que o desenvolvimento sustentável tem que ser praticado de todas as maneiras. E essa preocupação fez surgir, então, aí, conceitos, né, daí partiam, então, aí, grandes reuniões no país, através aí, de organizações, e um pequeno vídeo aqui para a gente entender que tudo tem a ver com essa preocupação climática, que é o aquecimento global, tá? Para a gente entender melhor isso aqui, daqui a pouco a gente volta aí a entender, a continuar. O que é aquecimento global?
Você com certeza já ouviu falar do aquecimento global. Mas sabe o que ele é? O aquecimento global é o fenômeno do aumento da temperatura na Terra, causado pelos gases poluentes produzidos por nós humanos. Esses gases aumentam a temperatura, se acumulam na atmosfera e retêm o calor do Sol. Isto é, seguram por muito mais tempo esse calor na atmosfera. O aquecimento global causa as chamadas mudanças climáticas, responsáveis por incêndios nas florestas, derretimento de geleiras, furacões, entre outros problemas. Todas essas coisas prejudicam a nós e a todos os seres vivos do planeta. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima. Ok, então é tão interessante, né, o assunto que nos chama a atenção. Tudo que vamos falar agora, a preocupação é aquecimento global. E as causas desse aquecimento global é essa ação do homem sobre a retirada dos recursos naturais, que aí, uma vez que acontece a retirada, o solo, né, é alterado, vegetação, recursos hídricos, a fauna, a flora, e uma série de outras consequências. Então, na nossa página, estamos mencionando o desenvolvimento sustentável, na página 4, a primeira coisa que tem é o conceito, né? Então, o conceito surgiu, né, no final da década de 80, após o relatório Nosso Futuro Comum, e que buscava combinar o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. Então, gente, a preocupação com tudo isso aí somos nós, né? E os nossos descendentes, né? Então, a preocupação com as gerações futuras, o desenvolvimento de novas fontes de energia. Quando fala novas fontes de energia, tentar, né, evitar aí o uso dos combustíveis fósseis, no caso é o petróleo, e seus derivados, né? E a temática da educação ambiental e a sustentabilidade, que neste momento nós estamos estudando e falando sobre isso, porque nós temos aí as gerações que vão dar continuidade esse planeta, né, da qual nós habitamos, que é único. Por mais pesquisas que se façam, tem nada ainda comparado com o nosso planeta. Né, o homem mal conseguiu, digamos, mal não. O homem chegou à Lua, mas ele não avançou da Lua para lá. Né? Tem todo aí um processo de pesquisa, né? A gente sabe disso, ondas espaciais, mas o homem não chegou em nenhum outro lugar mais distante do que a Lua. Então, né, a máquina, será que está enviando corretamente todas as informações que a gente ouve falar no nosso cotidiano com relação a essa tentativa de busca de um outro planeta semelhante ao nosso? Por isso, então, toda essa preocupação com o nosso. E diante disso, nós temos, então, aí, essa moçada toda aí, ó, né? Conferência Rio 92, teve a participação de mais de 100 chefes de Estado que assinaram acordos relacionados à preservação do meio ambiente. Disso, então, surgiu a ECO 92, a COP, Conferência das Partes 21, que vai mencionar o quê? Qual que é a preocupação, então, nesse momento aí? Mobilização das nações em busca de soluções para amenizar ou resolver, através da criação de políticas de redução da emissão de gases poluentes na atmosfera. Vocês estão percebendo que a preocupação é a emissão de gases poluentes. E essa emissão de gases poluentes só acontece como? Como vocês veem que essa emissão de gases poluentes acontece? Está aberta aí a discussão, aí, pessoal. Alguém percebe como é que a emissão dos gases poluentes acontece? Tem vários jeitos, né? Mas normalmente é pelo avanço da industrialização, então pelas fumaças de fábricas, pelos carros, mais por isso. Então, já pensou se nós não tivéssemos tantos veículos como tem hoje circulando por aí? O ar seria bem mais puro. Exatamente, né? Então, eu já algumas vezes, né,
eu faço caminhada pela JK, vejo, às vezes, vocês aí, né, na rua e tal. Então, imagine vocês, né, é onde a gente mais transita, é onde mais passa veículo. Então, nós estamos buscando saúde física, mas estamos nos comprometendo ao nosso sistema respiratório, né, esperando aí esses gases, né, que são lançados aí pelos veículos aí, ao longo de todos os dias. Então, como equilibrar, né, essa saúde aí? Isso é bastante preocupante. E por falar em preocupante, então, nós percebemos o seguinte, que os países, então, se mobilizaram. E a finalidade dessa mobilização dos países é tentar reduzir a emissão dos gases poluentes através de uma criação de uma política. Aí, o momento, ECO 92, no Rio de Janeiro, no ano de 1992. E essa mobilização, então, por incrível que pareça, nem todos os países, né, aderiram à proposta, né? Os mais poluidores da época, né? Principalmente, adivinha quem? Adivinha quem? Quem era o mais poluente aí? Era e ainda é, né? Apesar que hoje perdeu essa posição na atualidade. Mas no passado, que surgiu todas essas preocupações, um dos recordistas de poluição e que não aceita em momento algum diminuir a emissão, vocês poderiam me dizer, arriscam me dizer quem é? Estados Unidos? Estados Unidos, né? E atualmente, quem que é o maior poluidor aí? Japão? Pensa mais um pouquinho. Rússia. Rússia. Pensa mais. Calma aí. Oi? Eu tô pensando. Pensa mais um pouquinho. A China? Isso. Então, na atualidade, China é um dos países mais poluidores, passando na frente dos Estados Unidos. Agora, diga, por quê? Na opinião de vocês, China passou na frente dos Estados Unidos? Porque lá tem muitas multinacionais, então acaba tendo muitas empresas, a mão de obra lá é barata e por isso que essas empresas vão para lá. Não tem leis tão rígidas com o meio ambiente, então ocorrem queimadas, ocorrem desmatamentos. Aí vai acarretando um tanto de problema com a poluição. Tanto que lá eles usavam máscara naturalmente, não só para prevenir doenças, mas também por isso da poluição. Então é mais por isso. E até dentro dessa fala sua, ô Luiz Fernando, nós temos essa imagem aí, né? À esquerda, né? A China é o maior poluidor do mundo. A qualidade do ar nas ruas da cidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, atinge um nível de poluente até 30 vezes maior do que o máximo tolerado. Na foto, a imagem de Pequim, 2017. Agora, já que a China está no ranking, os Estados Unidos deixou de estar no ranking do número 1, aí você falou das multinacionais. Qual foi a estratégia norte-americana? Poderia me dizer? Além de beneficiar de toda a política ambiental sem muitas restrições, né, na China, os Estados Unidos então levou a maior parte das suas indústrias para a China. Estratégia, né? Eu vou tentar diminuir aqui. Aliás, eu não vou parar minha produção, eu não vou parar o meu lucro, mas eu posso continuar essa produção em outro local, tendo lucro, tendo a minha produção, o meu mercado consumidor, mas deixando a China agora como a número 1 na emissão de gases poluentes. Então, diante disso, e ainda nessa situação aí, voltando a essa questão dessa parada, né, no mundo aí, e de acordo com o texto, a ECO 92, ou como é chamada, né, Rio 92, 91. Qual foi o objetivo desse momento? Então, foram definidas metas e acordos para redução dos impactos ambientais. Aí criou-se, então, a chamada Agenda 21, tá, gente?
E nessa Agenda 21, houve então um momento aí de fazer com que as nações participassem e contribuíssem e entendessem que tem que diminuir a emissão dos gases poluentes. Então surgiu então a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática e a Conferência das Partes, que é a COP, que tem como objetivo então frear, né, digamos assim, ou amenizar, reduzir o aquecimento global. Foi o que nós vimos aí no videozinho aí anterior. E, diante dessa questão da proposta, da chamada Agenda 21, ou seja, vamos preocupar com o século 21, vamos preocupar daqui para frente agora com o que nós podemos fazer com relação a essa questão ambiental de 2001 para frente. Por isso, a Agenda 21, século 21, tá? Qual que é o objetivo da Agenda 21? O desenvolvimento sustentável, né, só será possível se conseguirem, né, erradicar a pobreza e as necessárias no mundo. Foi o que nós vimos no videozinho anterior. E os temas preocupantes aí seria então aí a diminuição da extração dos recursos naturais, né, melhorar a condição de saúde da população, educação e mudança nos padrões de consumo da sociedade. Quando fala em mudanças de consumo, acho que quanto mais fala vamos tentar diminuir o consumo, parece que mais consumimos. Vocês já tiveram essa impressão? Na casa de vocês, vocês já tentaram diminuir o consumo ou é o mesmo ou está aumentando, na opinião de vocês aí? Tentar Eu acho que na minha acho está que todo diminuindo. mundo. Luísa, não lembrei. Pode falar, pode falar. Eu Que... falei. Peraí, só, Arthur, vamos ver então. Como é que você está tentando aí fazer a sua parte, Arthur? Então, isso aí. Não estou tentando muito aqui, mas em casa mesmo as pessoas fazem muita coisa aqui. Aí você deve diminuir. O seu som está um pouquinho abafado, mas pensa direitinho, depois a gente volta aqui. Luiz Fernando, você quer mencionar Luiz Eduardo, Cauê, Gabriel, Felipe? Parar o consumo, tipo, com qualquer coisa, né? Que consumo não é só com comida, essas coisas. Tem também consumismo, que é comprar coisas por impulso. Acho que todo mundo já tentou. Só que é inevitável, tanto pela sociedade que a gente vive, tanto pelos costumes também. Então, não tem como você, por exemplo, ir na padaria e comprar alguma coisa sem vir uma sacola plástica que ajuda a poluir o meio ambiente. Entendeu? Tipo, é bem complicado. As pessoas até falam, não, mas usa tal coisa que polui menos, mas vai poluir do mesmo jeito. Então, eu acho que é inevitável parar com o consumo. Sim. Luiz Eduardo, você quer falar também? Você começou a mencionar alguma coisa? Então, que eu tentei também baixar o consumo e eu não consegui. Eu fiquei tentando usar menos coisa, tipo, qualquer outra coisa eu tava tentando diminuir bastante, porém eu não consegui. Não aumentou, tipo, aumentou bem pouco o consumo, mas de certa forma não aumentou tanto a nível de eu consumir muita coisa por dia. Tá. Felipe, você quer mencionar alguma coisa? Bom, então, de acordo com o nosso raciocínio que a gente está visualizando aqui, nós estamos igualzinho às empresas, tá, gente? Nós estamos igualzinho assim, os países, digamos assim, né? Porque todo o objetivo é diminuir, né? Reduzir. Aí vem até lá os 5 R's, né? Reduzir, reciclar, reutilizar, recusar, reaproveitar. Bom, então o texto nos informa, né, que os interesses econômicos e as divergências políticas entre os países têm criado empecilhos, ou seja, das metas definidas nas convenções ambientais. É tanto que tudo começa, né, essa discussão aí, nos anos, em 1992, em Estocolmo, na Suécia, como nós vimos aí, e aí, diante das preocupações com relação à questão ambiental,
e a emissão dos gases poluentes, foi criado, então, o protocolo de Kyoto, em 1997, tá, no Japão, devido às dificuldades de colocar em prática, né, tudo isso que nós estamos falando. E o protocolo de Kyoto, ele é um tratado, tá? Que tratado que é esse? É um tratado internacional, né, que envolve as nações, com compromissos mais rígidos. Para quê, gente? Para redução da emissão dos gases que produzem o efeito estufa, que são a causa do atual aquecimento global. Foi o que nós vimos também no segundo vídeo. E o protocolo de Kyoto já foi assim, bem intencionado. Ele foi assinado em 11 de dezembro de 1997, né, em Kyoto, no Japão. Então, se formos fazer as continhas, né, nós estamos hoje, dia 10 de 12 de 2020. Então, esse protocolo aí já tem quantos anos aí que foi assinado? Vamos ver como é que está o raciocínio matemático de vocês aí. Pode repetir o ano que ele foi assinado? Ele foi assinado em 1997. 97, 23 anos. Ok. É isso mesmo, pessoal? Confere aí na matemática? Tá certo. 23 anos, né, que foi assinado esse protocolo aí, e ele não está sendo respeitado, tá, gente? Por quê? Diante desse não respeito, né, dessa não prática, a preocupação, então, foi novamente fazer aí reuniões, que resultou em convenção, que é chamada, então, de Convenção 4 das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, e a COP, que é a Conferência das Partes. O tema aí, de cara, já traz para nós, né, Eco 92, aquecimento global. Então, vamos direcionar o que tem de mais importante sobre o tema aí, falando, né? Primeiro documento assinado, na Eco 92, tá? Foi, né, essa convenção aí, onde, na Eco 92, criou-se, então, aí uma política de obedecer os acordos assinados anteriormente. Seria uma responsabilidade dos países ricos e desenvolvidos, os mais poluidores, a reduzir a emissão dos gases estufa que provocam o aquecimento global. E aí, o texto aqui vai falar e vai nos chamar a atenção de alguns detalhes importantes. Então, após a criação da Convenção em 92, criou-se a Conferência das Partes, COP, né? Que foi uma das reuniões que criou o Protocolo de Kyoto em 97. Então, de 92, após a Conferência, né, das Partes, que é a COP, surgiu então em 97 o Protocolo de Kyoto. E qual que era o objetivo aí? Reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Aí nós temos aí, no texto, no segundo parágrafo, esses gases, né, como o dióxido de carbono, que é o CO2, ele é emitido aí pelo uso dos combustíveis, tá? São os veículos, né? O metano, CH4, que é encontrado aí, na agricultura e também na criação bovina. Vamos resumir um pouquinho do metano. Perdão, do metano. Gás que é produzido através de uma decomposição, tá? E nós também produzimos esse gás metano. Alguém arrisca me dizer aí como é que nós produzimos ele? Não precisa ter vergonha para falar. Alguém sabe como é que nós produzimos o gás metano? Gases? Oi? Gases corporais. Uma palavra, uma palavra assim, resume tudo, né? São os flácidos. Você sabe o que são os flácidos? Os peitos. Sabe, pessoal? Acho que eu sei. Pode falar, não tem que ter vergonha, não. É isso mesmo, pode falar. É um gás que nós produzimos aí, assim, muito mal cheiroso. Peido. Exatamente. Né? Vamos falar mais bonitinho? O pum, né? Você sabe que o gado é um dos maiores poluidores de gás metano, tá, gente? Isso concentra na camada atmosférica e transforma, assim, numa camada que impermeabiliza os raios, o calor de continuar subindo, e esse calor fica mantido como se estivesse dentro de uma estufa, tá? É incrível, né? Pois é. E, no final, o óxido
nitroso, né, que é o N2O, que é encontrado também nos veículos. Diante desses gases todos aí, de acordo com as intenções, os países que mais produzem a emissão de gases, naquela época, né, como já mencionamos, os Estados Unidos, em seguida Japão, Canadá e Austrália. Então, na época, eles assinaram o protocolo, né? Mas os Estados Unidos não puseram em prática as políticas de redução das emissões, alegando que isso prejudicava o seu desenvolvimento econômico. E aí, hoje, qual foi a estratégia? Fazer com que a maior parte das suas empresas poluísse quem? Qual é o país? A China. Isso. Então, atualmente, China passou a ser o maior poluidor. E, diante de tantas situações e não resultados alcançados, houve, então, novamente um outro encontro da convenção aí, convenção essa que o texto, né, nos chama a atenção, que é Convenção 4, quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima e a Conferência das Partes. Então, aconteceu em 2012, agora como Conferência das Partes 18, foi realizada em Doha, em Catar, prorrogou as exigências do Protocolo de Kyoto para 2020, então até esse ano, né? Lembrando que o que era o Protocolo de Kyoto? Vamos lembrar? É um tratado internacional com compromisso mais rígido para a redução da emissão dos gases que produzem efeito estufa e que é a causa, né, do aquecimento global. É o que nós estamos gerando em torno de toda essa questão aí. Então, gente, a partir dessa intenção, isso aconteceu em 2012, né, esse encontro aí. Houve um outro encontro em 2015, tá, agora realizado em Paris, chamada Conferência das Partes 21, que teve como objetivo para manter o aquecimento global inferior a 2 graus Celsius a mais do que era observado no período pré-industrial. Lembra que eu falei para vocês que em 1750, quando tudo começou, não tem nenhum registro de como era a temperatura da Terra naquela época. Só foram atentar a isso em 1850, ou seja, 100 anos depois. Então, depois de 1850 para cá, a preocupação é saber como está a média do clima, da temperatura no planeta. A média hoje é de 15 graus. Então, 15 graus que fica oscilando, né, com a chamada amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima, seja ela dada manhã, tarde e noite. Então, se formos fazer a amplitude térmica do planeta entre a máxima e a mínima, gira em torno de 15. Então, a preocupação é isso não somar, não passar para 18. Por isso que o texto fala, objetivo para manter o aquecimento global inferior a 2, a mais do que era observado no período pré-industrial. Ou seja, se em 1850 foi observado que a temperatura estava em 13, 14 e hoje está 15, então é possível aceitar até 17. 18 não. 18 já é preocupante. Mas acredito que nós já estamos passando disso, porque o derretimento das geleiras é o que comprova o aquecimento global no planeta. Tá? E isso, você sabe, né, pode aumentar o nível do mar nas cidades litorâneas, né, serem até inundadas. Tantos filmes, né, já vimos na TV, até então ficção, mas isso pode ser uma realidade, né, se essa questão ambiental não for levado a sério. Por isso, tantas convenções, tantos acordos, né? E, mais uma vez, né, em junho de 2017, o presidente ainda atual, né, o último ano dele, né, do Donald Trump, anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Segundo ele, ele retirou o país do acordo porque estava prejudicando a sua economia. E isso, gente, o mais triste, né, prejudica os esforços de quase 200 países contra o aquecimento global. Então, vocês imaginam, né, a luta que está sendo. E, em função disso tudo, qual que é a saída? O último parágrafo nos informa que
uma das medidas que podem ser tomadas para contribuir com a redução do uso de combustíveis fósseis é a substituição pelas denominadas energias renováveis, ou seja, aquelas, né, que não contribuem para o aquecimento global. Algumas opções são a energia solar, a energia eólica, a energia da biomassa, desde que não sejam recursos naturais, né, e a energia geotérmica e a energia das ondas e marés. Se vocês forem pesquisar sobre os exemplos de energia, eu acredito que nós já temos visto, talvez, no 6º ano, o tempo passa, muita coisa se esquece. Mas se vocês forem ver o material, né, lá do 6º ano, vai ter todas essas fontes de energia aí. E fontes, uma das maneiras de produzir energia limpa é através, então, da energia solar, né, que são aquelas placas chamadas fotovoltaica, que a gente já está vendo muito por aí, não sei se na residência de vocês já tem, mas é uma maneira de você acumular energia sem precisar da própria energia, né, chegando até você, que é produzida por um recurso hídrico ou por uma geotérmica. No momento, né, nós estamos na bandeira vermelha, os nossos reservatórios estão assim, com bem reduzido nível, tanto que as chuvas agora são muito benéficas, tá? E estamos usando aí a produção das geotérmicas, que são aquelas produtoras de energia, né? Utilizando aí o combustível fóssil, utilizando o petróleo. Então, são motores que ficam ligados para gerar e produzir energia, mas que alimenta esses motores é petróleo, né? O diesel. E isso está poluindo, né? E, então, quando nós estamos aí na bandeira vermelha, depois vocês observam na conta da energia de vocês, é porque nós estamos recebendo energia também das geotérmicas, né, que não é uma hidrelétrica, e sim as geotérmicas, que utilizam o combustível fóssil, né, o petróleo, para fazer os motores, né, funcionarem. Isso tudo, gente, é poluente. E esse assunto agora, né, que a gente iniciei do número, da página 7 para frente, é bem rápido o nosso raciocínio. Então, eu alonguei um pouquinho esse raciocínio de início, para você saber a preocupação com relação à questão ambiental do nosso planeta, com todas essas conferências, com todos esses acordos, e os Estados Unidos, né, fugindo aí do seu compromisso, e agora joga a situação para a China, com essa exploração do território, né, sendo que as políticas ambientais são menos, digamos, menos intensa, né? Como o próprio Luiz Fernando já mencionou no início. Então vamos lá rapidamente falar tudo aquilo que você já conhece. Por exemplo, tudo que a gente vai falar agora tem a ver com a emissão dos gases poluentes, tá? Que é o que está se tentando fazer reduzir. Então, primeiro, o efeito estufa e o aquecimento global. A primeira coisa que nós temos aí é o lançamento de gases e partículas. Então, o aumento desse índice de gases, do efeito estufa, na atmosfera, decorrente da atividade humana, especialmente após a Revolução Industrial, como nós já havíamos mencionado, tem promovido elevação das temperaturas no planeta, resumindo, aquecimento global. E o que é o efeito estufa? É um fenômeno climático, natural e fundamental para a existência da vida na Terra, funcionando como um cobertor térmico. Então, quando se fala assim, que nós temos uma temperatura ambiente no planeta, essa temperatura ambiente ela tem que ser mantida. Só que, como a emissão dos gases estão fazendo com que as camadas atmosféricas estejam ali sendo estacionada, essa poluição, ela está ficando estacionada, principalmente na troposfera, é uma parte, né, quase 12 quilômetros de altura da superfície. Ao estacionar essa poluição ali, ela funciona como barreira, impedindo que o calor suba mais para as camadas acima da troposfera. E, diante disso, ocorre, então, a imagem que nós estamos vendo aí, ó, né? O Sol emite sua energia pelo espaço nas formas de luz visível, radiação ultravioleta e infravermelha. Aí nós estamos percebendo, né, através do
do 3, do 4, do 5, 6 e 7, como que acontece? Resumindo, o calor chega até o solo e ele aquece naturalmente a Terra, é o que mantém a nossa temperatura ambiente, tá, que é necessário, como o próprio texto fala, né? A existência da vida só é possível através desse cobertor térmico, que seja essa camada aí de calor que nós temos, só que essa camada de calor ela tem que ultrapassar as camadas atmosféricas para fazer com que a superfície se resfrie e depois o processo volta novamente. Quando é dia, a Terra volta a receber os raios solares novamente. Uma vez que esse calor ele fica estacionado, é o que acontece o efeito o aquecimento global. Como o próprio texto fala, a presença de gases e de água na baixa atmosfera, troposfera, retém o calor irradiado para a superfície terrestre, mantém a temperatura média do planeta próximo aos 14 graus Celsius. Sem a presença da camada de gás, a temperatura média do planeta seria muito menor, dificultando a existência da vida. Então, nós precisamos desse calor. E todos os dias acontece aí, né? Aquecendo a superfície então emite esse calor, né, para a atmosfera, isso nos mantém com uma temperatura ambiente. Uma vez que esse calor ele aumenta e ele fica conservado entre a superfície e a troposfera, aí ele é dado então como aquecimento global, como a gente está vendo aí na legenda sobre o efeito estufa. Então, essa camada de gás é constituída basicamente de vapor de água e gás carbono, e em menor quantidade de outros gases, como o metano e o óxido nitroso. Então, pessoal, é muito importante a gente entender que, nesse último parágrafo, o aquecimento global não é um consenso entre os países e os cientistas, com discordâncias sobre as projeções para o aumento médio de temperatura do planeta e das causas para isso acontecer. Muitas dessas divergências estão relacionadas às preocupações de empresas e de países cujo interesse econômico prevalece as questões com o meio ambiente. Vocês estão percebendo? A gente está falando e estamos em volta da mesma questão, né? Dos países poluidores não assumirem que são poluidores e que têm que fazer a sua parte. E uma das fontes de poluição está aí, a dependência dos combustíveis fósseis, né? Como o próprio texto fala, né? São responsáveis por aproximadamente 80% da energia produzida no planeta, com destaque para o petróleo, carvão mineral e gás natural. E essa poluição na camada atmosférica causa a chuva ácida, né, que contém então aí gases que nas gotículas de água que ao entrar em contato com o solo ou rochas começa então um processo erosivo, por isso que é chamado de chuva ácida. A gente vê muito isso, né, nos monumentos. Vocês podem perceber que na nossa cidade, o maior exemplo que eu dou para vocês é os profetas, né, que é feito então aí de uma rocha frágil, que é uma rocha sedimentar, e que tem aí vários orifícios, né, provocado aí pelo tempo e pela atração dessa chuva ácida. Aí vocês me perguntam, mas a nossa região tem chuva ácida? Tem porque nós estamos numa região de trânsito, né, tem BR, tem JK, tem essas poluições viajam, né, pela atmosfera e chegam a qualquer lugar, tá? E, na atualidade, o petróleo é a principal fonte de energia, como o próprio texto nos chama a atenção. E a preocupação está aí, a dependência dos combustíveis fósseis, né? Principais consumidores de energia, como Estados Unidos, Japão, China e os países europeus, passaram a disputar o controle das reservas de petróleo, que tem a ver lá com aqueles conflitos lá na Ásia, no Oriente Médio. Vocês estão percebendo, uma coisa vai puxando a outra. E por esse gráfico, nós temos aí mundo, participação das fontes de energia em 2010. Aí eu pergunto a vocês, né? Quem é a fonte mais utilizada, hein? De acordo com o gráfico? Petróleo. Petróleo. E de último, a gente tem visto tanta coisa de desastre ambiental relacionado ao petróleo. Olha essa imagem, ó, pessoas tentando remover o petróleo derramado em desastre ambiental causado por acidente de navio em Rayong, na Tailândia, em 2013, e vira e mexe,
né, tem essas questões, né, como consequência desse processo, muitos problemas ambientais foram intensificados, como o derramamento de petróleo por navios petrolíferos e o vazamento de oleodutos e gasodutos que contaminam o solo e a água de rios e oceanos. Então, vocês verem como que é preocupante, né? Toda essa situação aí. Nós temos um outro mapinha mostrando, né, reservas de petróleo no ano de 2016, né? Olha o Oriente Médio. A gente nem vê o Oriente Médio, né? Estão percebendo? É lá, então, Irã, Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Iraque. Ali a produção ali está muito grande, como você sabe, 25% do petróleo do mundo está ali. Né? Temos o destaque para a Venezuela, né? Na América, também tem uma produção muito significativa. Tá? Por isso, né, que o petróleo, né, é a fonte assim, número 1 em uso e é a fonte de preocupação pelo uso dela, né, dos efeitos aí, com relação à poluição. As fontes alternativas de energia, né, em pesquisa, vocês estão vendo então aí esse painel, né, que é aí as placas, né, de energia solar fotovoltaica, como eu já falei para vocês, é um exemplo de energia renovável, que é a energia solar. Tem a eólica, né, que é aqueles aerogeradores, né, gigantes, aquelas hélices gigantes, e a hidrelétrica, que é a energia produzida pelas usinas, né. E voltamos a uma questão, né, nós estamos aí o tempo todo, tem tudo a ver com o que nós estamos falando até agora, né, o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, no primeiro parágrafo, já nos diz tudo, né, que o uso indiscriminado de combustíveis fósseis e a emissão de gases poluentes intensificadores do efeito estufa causam um aumento da temperatura média global. Para os cientistas, o uso de combustíveis fósseis como matriz energética na produção industrial e como combustível dos automóveis, somado ao aumento do desmatamento de florestas, tem provocado um desequilíbrio na atmosfera, promovendo alterações climáticas. E aí está a preocupação já para o século XX, né? A temperatura média do planeta Terra tem aumentado aproximadamente 0,6 graus Celsius. E as previsões para o século XXI sugerem que haja um aumento ainda maior, caso não ocorra mudanças significativas no modelo da sociedade consumista, como alteração da matriz energética fóssil para fontes de energia limpa. Esse aumento de temperatura tem provocado mudanças climáticas em diversos locais do planeta, como o derretimento de gelo das rotas polares, a elevação dos níveis dos oceanos, a redução de chuvas nas florestas tropicais, a expansão de desertos e a constituição de inundações e tempestades em diversos lugares do mundo. Pessoal, é muito preocupante, né? A gente, às vezes, não tem noção do que é um descompromisso de uma nação com todos esses acordos, protocolos, intenções, né? Então, a temperatura realmente tem previsões de aumento, tá? Como eu falei para vocês, ó, esse parágrafo final já nos chama a atenção, tanto que esse gráfico, né, projeção para o aquecimento global, olha para vocês verem, não tem queda, só tem subida, né? Olha aí, emissão do CO2, e de outros, né? E aí no parágrafo final fala, como exemplo das mudanças climáticas, nos últimos anos ocorreram variações abruptas de temperatura em diversos países. No hemisfério norte, onde existe maior amplitude térmica em função da continentalidade, a amplitude térmica é aquela diferença que eu falei para vocês, né? Que é vista aí durante o dia e a noite, para saber como é que está a questão aí da temperatura ao longo de cada 24 horas. Os invernos têm sido mais rigorosos e iniciados mais cedo do que o habitual, enquanto os verões têm sido mais quentes. Também tem ocorrido intensificação de tempestades e inundações em diversas partes do mundo. O sul da Ásia tem sofrido com o aumento de inundações, a América Central e a costa sul dos Estados Unidos tem enfrentado maior quantidade e intensidade de furacões. Vocês estão percebendo que tudo está acontecendo em função, então, dessas grandes alterações climáticas que, de uma certa forma, envolve todos nós. E aí, tem uma pergunta, né? Eu gostaria de fazer para vocês. Como a mudança do clima vai nos afetar?
O que vocês conseguiriam, qual é a projeção que vocês teriam aí com relação a essa minha pergunta? Como a mudança do clima vai nos afetar? O que vocês Eu sugerem? acho, tipo, eu acho que, tipo, como a gente manda muito gás poluente, acaba que tá ficando cada vez mais calor quando faz o calor em si, e cada vez mais frio. Isso acarreta de diferentes formas, que, por exemplo, tá a desertificação, que acaba que o solo fica totalmente sem terra e vira areia de tanto calor. Tem as geleiras que elas esquentam, derretem, e acaba que a água doce que a gente tem, a gente acaba perdendo. Além daquela que a Antártida inteira pode até ficar muito quente, dependendo de quanto a poluição afetar o clima. E outra coisa é que a gente vai ter que mudar nossas culturas. Tipo, como a gente planta agora, a gente vai ter que plantar diferente por causa do sol ou por causa dos invernos muito fortes. Eu acho que é isso que muda. Sim. Bom, então, completando o que o Luiz Eduardo falou, deve ser a mesma ideia dos demais. Então, bom, pelo que eu vejo, né, que a gente vê por aí que haverá aí um grau de incerteza sobre o tamanho, né, do impacto do aquecimento global. Essas mudanças, elas estão decorrentes aí, podem levar à escassez de água doce, até mesmo a uma transformação radical da capacidade global de produzir alimentos, além do aumento de mortes, né, como eu vejo no texto, ó, por inundações, tempestades, até mesmo onda de calor e seca, como o Luiz Eduardo falou, através dessa oscilação de temperatura. E isso ocorreria, né, porque estima-se que as mudanças climáticas devem aumentar, infelizmente, né, a frequência de eventos climáticos extremos, ainda que seja muito difícil associar qualquer evento isolado ao aquecimento do planeta como um todo. Aí tem até a fala de cientistas, né, que, de acordo com cientistas, eles preveem mais chuvas em geral, mas apontam um risco maior de seca em regiões afastadas do litoral. Tempestades, aumento do nível do mar deve, né, levar também a mais inundações. Haveria também aí uma variação desses fenômenos ao longo das regiões, aí, como a gente está vendo aí, tempestades, furacões, né? Países mais pobres, que são os menos preparados e equipados para lidar com as mudanças bruscas, podem sofrer mais com as transformações. Aí está a preocupação da questão, né, da erradicação da fome, da pobreza, né? Há previsões também de extinção de animais e plantas, né, capazes de se adaptar às mudanças rápidas desse novo habitat, digamos assim. E a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, alerta que a saúde de milhões de pessoas podem ser ameaçadas pelo avanço de doenças transmitidas, né, pela água e da sua falta, né, e da desnutrição. E com o aumento, então, aí dessa emissão, né, do CO2, o gás, dos gases CO2 emitidos aí na atmosfera, que é o gás carbono, há um avanço da captura desses gases pelos oceanos, o que torna a água mais ácida. Ó, tá vendo, né, a questão da acidez aí? Esse processo contínuo pode representar grandes problemas, né, para toda aí a fauna e flora marítima. Vocês estão percebendo, então, como que realmente é muito preocupante tudo isso que nos envolve nesse assunto aí. E aí vem, né, puxando a desertificação, né, com os processos responsáveis pelas suas implicações, os desertos, né, você sabe que é a diminuição do recurso hídrico em uma região em função da grande exploração ali existente. Nós temos aí, né, imagens mostrando essa questão dos desertos localizados em várias partes do planeta. O mais famoso é o deserto Saara, lá na África. Temos também no Chile, temos os Estados Unidos e outros em menor tamanho, mas que podem ampliar, devido então a essa questão aí do aquecimento global. E dentro disso tudo, nós temos esse texto mostrando, né, que a ciência se preocupa com a produção agrícola. E uma das ideias, né, até mesmo para evitar poluir o solo
com a questão dos químicos é a agricultura orgânica, né? Que é plantar com o uso de adubos naturais, como a compostagem, que é restos de alimentos que passou por um processo de decomposição. O texto fala sobre isso aí. A biodiversidade nos chama a atenção da variedade, né, de fauna e flora, e flora, aliás, no nosso planeta. Isso vai somando ao longo de todo o planeta, e uma das preocupações tem a ver com a biopirataria, né, que é a retirada de plantas, sementes de uma localidade e levada para outra e modificada. Essa é a grande preocupação aí. Esse mapinha nos mostra bem essa questão dessa biodiversidade. E a gente finaliza, então, com essa questão da cidadania, que tem a ver com o nosso compromisso, né? Como falei, a sociodiversidade é um conceito que considera que a sociedade, no contexto da conservação, no respeito dos seus diferentes modos de vida e costumes tradicionais, em harmonia com a natureza. A manutenção das comunidades e do seu fortalecimento são formas de manter a diversidade biológica e das reservas ambientais. Como exemplo, pode citar os povos indígenas, as comunidades tradicionais, né, como os ribeirinhos, os quilombolas e os caiçaras. No Brasil, essas comunidades têm sofrido com os interesses econômicos de desenvolvimento de grandes projetos energéticos na Amazônia e na expansão do agronegócio na região centro-oeste. E a gente, então, vê essas imagens aí. Um pequeno texto falando a respeito dessa questão da biodiversidade. E, então, nós temos aí, né, essas atividades que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Que é da página anterior, a tudo isso que nós já falamos. Então, nós temos a página obrigatória da página 11, é uma tarefa, tá? Não deixe acumular as atividades, tá bom? Também a página 17 e a página 18 e 19, tá? Então, nós temos, então, aí, essas atividades aí para serem feitas de acordo com o que... E agradeço a vocês, então, pela participação de hoje. É um assunto que é de conhecimento de todos, né? Como eu já falei, e hoje nós iremos avançar. E assim será a nossa próxima aula também, no próximo assunto. Faça uma leitura prévia daquilo que eu vou sugerir, vou postar no grupo, para a gente, então, ir avançando mais. Agradeço a vocês pela participação, pelo envolvimento, e até a nossa próxima aula, e qualquer coisa a gente comunica no nosso grupo. Um abraço a todos, um bom dia e uma boa próxima aula. Até a próxima. Tchau. Até, tchau.